Assim espero. Espero que estejam ótimos. Bom dia a todos. O pessoal me deu bom dia aqui no chat, mas eu não respondi, né? Pois estávamos aqui mais ou menos em reunião. Eu preparei uma musiquinha para começar a aula aqui, então vou colocar. Galerinha, bom, nós estamos falando aí nos últimos dias, né? Na nossa última aula, na verdade, a gente estava falando sobre ligação metálica, não é isso? Qual é o modelo que explica, né, os átomos ligados aí em uma estrutura que seja metálica? Não é verdade? Sim, é verdade. Então, o que acontece? Nós vamos aqui hoje finalizar, né, este modelo da ligação metálica e vamos iniciar a resolução de uma lista de exercícios sobre ligações químicas de maneira geral. Beleza? Mais uma vez, bom dia a todos aqui pelo chat. Não é mesmo? Bom dia, bom dia. Ó, temos aqui Gustavo, Bidala, Júlia, meu xará João Vitor, João Henrique também, Giovana, Henrique, Murilo e Kaique. Olá, bom dia a todos. Então vamos começar, né, galera? Deixe-me só abrir aqui o slide e é isso aí. Dun, 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 dun. Panam, pananam. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu aí, turminha? Sim! Apareceu? Conta pra mim. Vocês estão vendo aí o slide? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Aê! Positivo e operante, professor. É isso aí, galera. Vamos lá. Queridos, nesse slide, então, né, o que a gente conversou a respeito, né? Nós conversamos a respeito aí das temperaturas de fusão dos metais, que por sinal, em sua maioria, são altas temperaturas, não é mesmo? Com exceção aqui, né, de alguns poucos metais, né? As temperaturas de fusão aí, elas são superiores aos 60 e poucos graus Celsius, não é mesmo? Olha só, nós temos frâncio e galho, não é isso? O césio também uma baixa temperatura. E olha o mercúrio, galerinha, olha o mercúrio. Todos sabem que mercúrio é um metal líquido, não é verdade? Professor, onde é que nós temos o mercúrio? Nós temos o mercúrio nos termômetros, né? Ele é um metal que é utilizado aí nos termômetros. Qual que é a outra utilização do mercúrio também, queridos? Ah, vocês não estão podendo falar, é verdade, né? Vocês só estão podendo escrever. Galera, onde que o mercúrio também é utilizado? Vocês conseguem falar aí utilizações? Ó, o João falou uma coisa aqui que é séria, porém verdade, né? Envenenar o povo. Sim, pessoal, o mercúrio, ele é um metal... Não, eu abri o microfone, tá? Tá, joia. Mas Obrigado, seu Lu. se quiser falar, pode falar. Tá, obrigado. Hein, galera? O mercúrio, ele é um metal pesado e altamente tóxico, né? O pessoal tá falando aqui também, ó, nas minas, né? Nas minas de ouro aí, né? No garimpo, o ouro é muito utilizado, não é isso? Tá certo. O termômetro, né? Beleza, esse é o mercúrio. O mercúrio, ele é um metal líquido, né? Temos aqui uma imagem que mostra-o, né? Na sua fase líquida. E este metal que está aqui, quem é que lembra? Fala aí, quem é que lembra? Valendo uma Coca-Cola sem gás e um babalu mastigado. Tungstênio. Aí, ganhou! Ganhou o prêmio. O Pedro também ganhou aqui, ó. Depois vocês pegam aí com metralha, tá bom? Galera, o tungstênio, né? O tungstênio, ele faz sentido ele estar sendo utilizado aqui, galera? Quem aqui já pegou sem querer numa lâmpada incandescente ligada? Galera, eu já cometi esse vacilo, né? Eu queimei as pontinhas dos dedos aqui, né? Eu fui segurar a lâmpada ali, né? Queimou, deu bolinho aqui, ó, nas pontas dos dedos, pois jovem era eu, né? Galera, é muito quente, é muito quente. Se fosse um metal aqui com baixo ponto de fusão, com certeza, na hora que aquela temperatura altíssima fosse atingida, né, aquele metal se fundiria e não teríamos ali, né, a incandescência.
não é isso? Do metal para poder nos fornecer luz. Então, o tungsteno está muito bem utilizado ali. Por quê? Porque olha a temperatura de fusão do danado, 3.400 graus, né? Altíssimas temperaturas, professor. Exatamente. Vamos lá, vamos adiante então. Galera, então aqui, né, algumas propriedades dos metais, né? Muitos de vocês já sabem, porém, né? Ah, estão perguntando aqui, ó, professor, qual é esse metal que derrete na mão? É o lítio? Não, este metal aqui que o senhor está perguntando, né? Esse aqui a gente É o falou lá. galho? Isso! É o galho! É o galho, exatamente. É o galho, né? Olha só a temperaturinha de fusão do galho aqui, ó. 29 graus. Por isso que quando a gente põe um pedacinho de galho aqui na mão, né, do metal galho, ele vai o quê? Ele vai derreter, né? Como se chama este fenômeno da passagem do sólido para o líquido? Fusão. Ufa, fusão. Isso, exatamente, salvou a pátria. Ó, tivemos alguns salvadores aqui também, né, no chat. Muito obrigado, valeu. Então vamos adiante. Galera, propriedades dos metais, né? Vocês já sabem algumas aí, vamos relembrá-las. Olha só, são maleáveis. O que isso significa, né? Que eles podem fazer o quê? Formar lâminas. Não é isso? Formar lâminas. Isso é útil demais da conta. Nós temos uma série de materiais e uma série de objetos, né, que eles são construídos através de lâminas metálicas, não é? Olha só, dúcteis, né? Eles são dúcteis também. Por quê? Porque com eles é possível se fabricar ou se fazer fios. É ou não é, galera? A gente não conhece um monte de fio aí? Fios metálicos, não é? Sim. Galera, vocês sabem aí, qual que é o metal que vocês conhecem que é o mais famoso por ter fios? Fala aí, qual que é o mais famoso? Cobre. Cobre, não é? E o cobre é utilizado para quê? Fiação elétrica. Isso, né? Para condução de corrente elétrica. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem qual que é o metal que melhor conduz corrente elétrica? O ouro. O ouro, muito bom, boa! E por que a gente não tem fio de ouro, então? Por conta do custo. É demais, né? Ô, professor, ouro é uma substância muito cara, né? Ouro é muito caro, não é mesmo? Sim, é caríssimo. Ó, temos uma colocação interessante aqui. Professor, teve um cara do YouTube que colocou o galho dentro do cadeado, do cadeado. Ele secou e quebrou o cadeado, depois o senhor vê. Ah, eu entendi. Né? Ele coloca o galho lá dentro e aí o galho ele vai, né, dentro do cadeado da fechadura, é isso, Pedro? Ele coloca dentro da fechadura e aí o que acontece? Ele... Não, é tipo assim, ele faz meio com ele arranha o cadeado e derrama o galho nele, parece que o cadeado vira meio que uma massa, ele desfaz na mão, assim, se você fizer força. Oh, que Por que curioso. acontece isso? Ué, eu tenho que ver o vídeo direitinho, Pedro, mas assim, né, por que o cadeado vai... Ué, eu não entendi, não. Ele coloca... Como que ele corta o cadeado? Ele meio que arranha o cadeado e derrama o galho, aí o cadeado fica... Eu vou tentar achar o vídeo aqui e te mostrar. Tá bom, então beleza. Então vamos lá, galera, né? Outra propriedade dos metais, conduzem corrente elétrica devido aos elétrons livres na estrutura. Professor, o que é que você está falando? Moço, eu estou te falando disso aqui, ó, do modelo do mar de elétrons. Por que que a gente consegue, de alguma maneira, conduzir corrente elétrica aqui em estruturas metálicas? Porque nós temos essas partículas aqui, ó. Nós temos elétrons, que são elétrons o quê? Lê aqui. Elétrons o quê, galera? Elétrons o quê, galera? Aqui, ó, leiam aqui, ó. Elétrons livres. Isso, elétrons livres, né, galera? Nós temos aqui elétrons livres e quando a gente tem elétrons livres em uma estrutura, né, aquela estrutura está apta a conduzir corrente elétrica, beleza? Outra condição para a condução de corrente elétrica, queridos, é quando nós temos íons livres na solução. Não é isso? Sim. Ou elétrons livres ou íons livres. Beleza? Beleza. Vamos avançar aqui, ó. Né? Conduzem corrente elétrica devido aos elétrons livres. E o que que explica, pessoal, esses elétrons livres aqui? É o modelo, né, do mar de elétrons.
Outra característica, né? Possuem altos pontos de fusão e ebulição, não é? Com exceção do mercúrio, os metais são sólidos à temperatura ambiente, não é? Lembrando-os que, qual é a temperatura ambiente, galerinha? Ó, estão respondendo aqui no chat. 25? Isso, 25 graus Celsius. O Arthur me mandou o vídeo aqui no YouTube. Deixe-me ver aí o vídeo do cadeado. Eita, trololó. Espera aí. Deixa eu copiar. Beleza, deixa eu colocar aqui no meu navegador que eu vou assisti-lo depois. Beleza, mano. Eita. Eita, pera aí, galerinha, que eu tive um pequeno equívoco aqui. Eita, diacho. Aí, agora sim, ufa. Então, vamos voltar aqui, galera. Tchan, 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 tchan. Oi. Ah, tá. Agora me localizei. Galerinha, vocês estão vendo aí a nossa... Aqui, pronto, né? Então, essa condução de corrente elétrica deve-se o quê? Deve-se ao modelo do mar de elétrons. A temperatura ambiente é 25 graus Celsius e apenas o mercúrio é líquido. Lembrando que os demais, eles não são líquidos, né? São sólidos e alguns apresentam ali baixas temperaturas de fusão, como o galho e também o... Cadê aqui, ó? O galho e o frâncio, exatamente o césio também, né? Eles apresentam um brilho característico, né, prateado, né, sendo que o ouro é o quê, pessoal? O ouro é amarelo e o cobre apresenta uma coloração alaranjado ocre. Quem está entendendo essa cor do cobre, beleza. Agora, quem não está, eu vou te mostrar. Isso aqui, ó, é a cor do cobre. Olha aqui o cobre. Esse é alaranjado ocre. Beleza? Olha esse aqui, ó, o ouro amarelo. Ah, professor, esse instrumento musical também é de ouro? Não, isso aqui é uma outra, né, substância, é uma outra composição. É latão, é uma liga metálica, né? Olha o latão aqui, ó. É uma mistura de cobre com zinco, não é verdade? Sim, é verdade. Vamos adiante. Agora, a pergunta é, galera, por que nós conseguimos dobrar uma peça metálica, né, como uma colher, sem que ela se quebre? Não é, galera? Eventualmente, se a gente pegar aí, né, um fio de cobre, né, um fio metálico, ou, por exemplo, uma lâmina metálica, né, um clipe de papel, eu até poderia pegar um aqui, mas não estou encontrando, a gente consegue dobrar o metal, né? Amassar aquela folha, a gente amassa a latinha de refrigerante ali, né? Sem que ela se quebre, não é isso? Por que isso acontece, galera? Né? O que é que acontece aí na estrutura que nos permite explicar isso aí? Por conta da maleabilidade, por conta de ser ligação mais forte que tem. Boa, Henrique, tá falando bonito. Se ele estiver congelado, ele quebra ou não? Eu já vi vídeos, né, em que pega-se uma estrutura metálica e coloca ela a uma temperatura baixíssima, né, e aí faz-se um esforço físico ali, dá uma pancada e aquela estrutura quebra, né, estilhaça. Eu não sei, né, responder aí, né, se vai quebrar ou não. Pode ser que exista, sim, né, algumas ligas que sejam relativamente frágeis, né, a esse ponto de se quebrar quando congeladas. Mas vou pesquisar a respeito,
Tá bom? Ah, e me perguntaram, a gente entrou numa discussão, aula passada, sobre as ligas de ouro. Professor, quanto mais ouro na liga metálica, mais resistente ou menos resistente, né? O que acontece, galera? O ouro, ele é muito macio, né? Por que a gente, né, se produz ligas metálicas aí de ouro 18 quilates, ouro, né, tantos quilates? O que acontece? Adicionam-se alguns outros metais na mistura para que o ouro tenha uma característica ali, né, de maior resistência. Então, galera, o que a gente pode concluir aqui? Quanto mais ouro tem na liga, menor vai ser a sua resistência. Beleza? Então tá bom. Agora, galera, vamos aprofundar aqui, né? Por que isso acontece? Porque a gente consegue ali, né, dobrar uma peça metálica, né? Vamos entender isso aqui, turma. Por que os metais são, né, tão maleáveis? Vamos fazer esta leitura aqui, ó. Primeiro, turma, nesta figura aqui do lado esquerdo, que eu estou fazendo uma estrelinha aqui por cima dela, nesta figura, o que a gente tem, né? A gente tem uma estrutura metálica aqui, não é isso? E nessa estrutura nós temos aqui, ó, os cátions, não é isso? Os cátions do metal, verdade, nós temos aqui essa estrutura positiva como sendo os cátions, e essa estruturinha negativinha aqui, ó, de verde claro, elas são os elétrons livres. Quem são esses elétrons livres? São os elétrons de valência do metal em questão. Beleza, galera? Então nós temos aqui um metal, né, representado pelo modelo do mar de elétrons. O que acontece? Quando o metal ele é sujeito a uma força, o que vai acontecer? Aquele plano de cátions, né? O plano de cátions, ele se desloca sobre o outro plano aqui, ó, e ele consegue ainda se manter coeso pelos elétrons livres presentes na estrutura, né? Então, ao contrário de uma estrutura iônica, né? Vocês lembram, pessoal, que quando o que a gente tinha? Né? Deixa eu pegar uma caneta aqui e deixa eu fazer um desenho aqui. Tchan, 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 tchan. Galera, a gente tinha o que na estrutura do iônica? A gente tinha cátions e ânions, não é isso? A gente tinha cátions e ânions. Eu vou fazer aqui, ó, um cátion, né? Eles são de tamanhos diferentes, mas só para aproveitar o desenho. E um ânion. Um cátion e um ânion. Vocês estão lembrados, galera? Isso aqui é a estrutura de quê? De um composto iônico. Aí aqui, ó, um cátion, um ânion embaixo, aí aqui o cátion, aí aqui, ó, o ânion, aí aqui o cátion e o ânion, não é? Quando a gente tinha uma força sendo aplicada na estrutura metálica, quando este plano de átomos era movimentado, o que a gente tinha? A gente tinha que a próxima situação, né, depois da força, a gente ia ter cargas de mesmo sinal juntas, este átomo passaria para este lugar. Aí a gente ia ter o quê? Positivo com positivo, negativo com negativo, e por isso os compostos iônicos, eles sofrem o quê? A clivagem, né? Eles conseguem ser o quê? Rompidos. Agora já os metais não. É exatamente por isso, ó, vamos dar uma lida. Na estrutura dos metais, tem-se alguns planos de átomos, né? Olha os planos de átomos. Aqui é um plano, aqui é o outro plano, aqui embaixo poderia haver um outro plano de átomo, não é isso? E esses planos, quando sofrem a ação de uma força, podem se mover sobre os demais planos sem que haja rompimento da estrutura naquela parte, né? Exatamente por quê? Porque nós vamos ter esses átomos aqui, né? Esses cátions metálicos, ainda coesos na estrutura, pela atração que eles vão ter, né, com os elétrons ali nela livres. Beleza? Então, ó, tal propriedade não é observada em metais como sódio, potássio e lítio, né? Os metais aqui como sódio, potássio e lítio, eles são muito macios, né? Eles são facilmente ali, né, quebrados. Agora vamos lá, galera, condutividade elétrica pela dopagem, né? O que vem a ser isso? O que vem a ser isso? Ó, é como se fosse uma bolacha, a parte de cima e de baixo do recheio que são os elétrons livres. Meu colega está falando aqui. Aqui a gente tem um plano de átomos, aí aqui a gente tem os elétrons, né, livres, e aqui a gente tem uma outra camada de átomos, e que essa camada de cima desliza
sobre a de baixo como se fosse uma bolacha recheada, né? É uma analogia aí um pouco curiosa, mas que faz relativo sentido. Boa, Pedro. Galerinha, então vamos conversar sobre aqui, né, a dopagem, o que vem a ser a condutividade elétrica pela dopagem. Vocês, eventualmente, estão perguntando aqui, ó, por que a imagem, né, por que tem a imagem desses resistores? Onde você está vendo o resistor aqui, meu amigo Frederico? Eu, pelo menos, acho que estes aqui são chips, né, são chips. Aqui um outro chip. Mas a gente sabe que os materiais elétricos, de maneira geral, sim, eles funcionam como resistores. O que é um resistor? É aquilo que vai resistir à passagem de corrente elétrica, certo? Então tá. Galera, vamos lá, né? Eu coloquei essa placa aqui, né, desse circuito elétrico, porque o silício, ele é uma substância muito utilizada em circuitos elétricos, né? É um elemento químico, na verdade, muito presente aí nesse tipo de estrutura. Por quê? Porque o silício ele tem uma relativa condutividade elétrica. Só que ela pode ser ainda mais, né, eficiente, ela pode ser melhorada através da dopagem. E o que vem a ser essa dopagem, né? O que vem a ser aí esse processo? Na dopagem, galera, o que é feito, né? É feito ali uma inserção de uma impureza, né? E o que vem a ser essa impureza? Professor, vocês vão colocar sujeira dentro da estrutura do silício? Não, não é uma sujeira, né? Esta impureza, que é aqui chamada, ela vem ser o quê? Um outro tipo de átomo, né? Tanto é que o texto nos diz uma impureza adequada, né? E essa impureza, né, que vai ser adicionada ali num cristal puro, ela vai melhorar a condutividade elétrica, certinho? Bom, igual está escrito aqui no texto, essa é a maneira pela qual se fabrica chips que funciona por meio de semicondução. Agora, o que acontece, pessoal? Essa impureza, ela vai fornecer um excesso ou uma falta de elétrons na estrutura. E essa falta ou esse excesso de elétrons vai permitir com que haja o quê? Uma certa mobilidade, né, de elétrons na estrutura. E isso vai permitir com que se conduza, né, uma corrente elétrica. Beleza? Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: professor, como que a gente pode, né, construir aí, né, ou realizar uma dopagem, né? Como que isso é feito, né? Quais átomos escolher, não é isso? Então, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte: se a gente quer excesso de cargas na estrutura, excesso de cargas negativas, a gente tem o quê? A gente tem que adicionar um elemento químico que tenha mais elétrons do que o átomo que já existe ali no cristal, certinho? E se a gente quer uma falta de elétrons, a gente tem que adicionar ali, né, uma impureza, um átomo que tenha menos elétrons do que o átomo presente no cristal. O que acontece, né? Os semicondutores, eles são sólidos, né, geralmente cristalinos, e eles apresentam uma condutividade elétrica intermediária, né? Eles não são nem bons condutores e nem são isolantes. Eles apresentam ali uma certa condutividade elétrica. Beleza? Nós tivemos essa pergunta aqui no chat. Quem perguntou aqui, deixa eu ver quem foi que perguntou. Foi o Arthur, né? Então, o silício é um semicondutor, professor? É. Por quê? Porque ele conduz ali, né, corrente elétrica com, né, certa relevância. Não é um excelente condutor, mas também não é um isolante, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vamos entender como é que a gente produz aqui, né, uma dopagem, né, em um cristal. Bom, os elementos que mais sofrem dopagem são quem, galera? Carbono, silício e germânio.
Então, vamos entender o que acontece, galera. A gente tem aqui, né, uma estrutura, e essa estrutura representada na imagem é a estrutura do silício. Né? Então, vamos imaginar que nós tenhamos aqui, ó, neste desenho da setinha, né, o quê? Ó, o verdinho são os átomos de silício, e o que a gente tem aqui? Ó, esses aqui são os elétrons, né, que o silício vai apresentar na sua camada de valência. Olha a distribuição eletrônica do silício aqui, galera. Ele vai apresentar na sua camada de valência quantos elétrons? 2 mais 2 dá 4, não é isso? Então, o silício, ele é tetravalente, ele é da família 4A. Professor, por coincidência, todos esses elementos aqui, né, carbono, silício e germânio, eles são da família 4A? Sim, todos eles são elementos da 4A. Tá bom? Vamos lá. O que acontece, queridos? Né? Bom, então a gente tem aqui, ó, este átomo de silício, vou pintar ele aqui, e o que acontece? Ele tem esses 2 elétrons e esses 2 elétrons da sua camada de valência. Não é isso? Esse átomo aqui de baixo, ele vai apresentar o quê? Esses 2 elétrons aqui na sua camada de valência. Não é isso? E o que eu tenho aqui também, galera? Eu vou apresentar aqui agora este átomo de silício. Este átomo de silício, não é isso? E aqui vai ter 2 e 2 elétrons de valência. Então, galera, quando a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, esse átomo de silício, e ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons em volta dele, né? Entendamos, né? Precisamos entender, é necessário que entendamos que desses 8 elétrons, somente 4 pertencem a cada átomo. Ah, professor, e os outros 4? 2 deles pertencem a um outro átomo e os outros 2 pertencem a um outro átomo ainda. Tá certo? Queridos, vejam bem aqui, ó. Quando a gente, né, faz a dopagem do silício, substituindo um átomo de silício por um átomo de fósforo, o que acontece? O fósforo, ele tem a sua distribuição eletrônica o quê? 3s2, 3p3. Ou seja, o fósforo, ele vai ter aqui, ó, um elétron a mais do que quem? Do que o silício. Né? Então, observe de vermelhinho aqui, ó, é o átomo de fósforo, e este aqui, né, que eu estou marcando, é o quê? É o elétron sobrando. Então, queridos, quando a gente adiciona o fósforo na estrutura de um cristal de silício, esse fósforo ele vai fornecer um excesso de elétrons. E se elétron tem carga negativa, a gente vai ter uma estrutura com uma carga relativamente negativa. Então, N de negativo, ou seja, adicionamos uma impureza, e essa impureza é o fósforo. O fósforo tem um elétron a mais do que o silício, resultando em uma carga negativa na estrutura, porque agora a gente vai ter um elétron, entre aspas, sobrando, não é isso? E esse elétron sobrando vai fazer com que a estrutura, né, de alguma maneira, apresente maior mobilidade de elétrons, tá certo? Ou seja, essa carga negativa que este elétron em excesso fornece nos faz lembrar de que trata-se, então, de uma dopagem do tipo N. Por quê? Porque vai ter um elétron sobrando e esse elétron tem carga negativa. Beleza? Como está dito aqui nessa frase final, os elétrons em excesso irão aumentar a mobilidade de cargas do material, fazendo surgir um fluxo de cargas. Tá certo? Professor, se a gente promove excesso de carga adicionando um átomo que tenha mais elétrons do que os átomos do cristal, né, e essa é a dopagem do tipo N de negativa, a dopagem do tipo P vai ser positiva porque ela vai promover uma falta, né, vai ter elétrons a menos do que antes. Exatamente isso. Né? Já quando a gente dopa o silício utilizando boro, a gente vai ter o quê? Ao invés de 2s2, 2p2, como o silício, olha o silício, ó,
S2P2, ao invés de 4 elétrons, agora a gente vai ter 3. Note aqui, ó, nessa estrutura, que agora a gente vai ter ali uma lacuna. Por quê? Porque o átomo de boro vai ter um elétron a menos do que os átomos de silício. Né? Se vai ter elétrons a menos, agora a gente tem falta de carga negativa. A estrutura vai apresentar, então, uma característica positiva. Né? Então, adicionou-se uma impureza que promoveu falta de carga negativa, ou seja, é uma dopagem do tipo P, porque falta de carga negativa presume-se uma estrutura mais positiva. Beleza? Então, isso aí é a dopagem. Ou seja, essa lacuna deixada, né, essa lacuna de elétron deixada pelo átomo de boro, dá espaço para que outro elétron ocupe-a e assim inicie um fluxo de cargas. Beleza, galera? Então, aqui a gente encerra, né, a nossa materinha sobre ligações. Próxima aula a gente vai, né, falar aqui sobre... nós vamos resolver uma lista de exercícios, beleza? Deixa eu contar aqui para vocês. Opa, qual que é? Caiu um livro aqui. Qual que é a página que essa matéria está? Tá beleza? Tchan, 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 tchan. Só um momentinho, por gentileza. Aqui, galera. Nós estamos no módulo 3, unidade 3, capítulo 5, né? Nessa parte aqui, especificamente, né, fiz questão de tirar do próprio livro de vocês as imagens que usamos, né, para que vocês tenham aí uma boa referência, tá bom? Então, mais uma vez aqui, ó, módulo 3, unidade 3, capítulo 5, página 24. Beleza? Eu vou disponibilizar na plataforma uma lista de exercícios e na próxima aula iremos resolvê-la, tá certo? Um abraço a todos, beijos no coração, se cuidem e até semana que vem. Tia Lu, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Por nada, João. Até mais. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.